Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando o ensejo que os irmãos estão de pé, Salmos de número 32. Livro dos Salmos, número 32. Quantos irmãos procuram? Eu quero estar louvando a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede esta noite, de poder estarmos com os irmãos. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui junto com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Osler, pastora Renata, os filhos. Louvar a Deus pela vida de todo o ministério, de toda a igreja. Aproveitando esta oportunidade, eu quero trazer saudação da minha esposa, missionária irmã Regina, toda a igreja. Também saudação da igreja do Senhor ali de Abaeté, a todos os irmãos. Salmo de número 32, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Quem encontrou pode dizer amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, esta noite eu quero compartilhar com os irmãos algo que alguns dias o Espírito de Deus vem ministrando ao meu coração. Se fosse para dar um tema a esta mensagem, eu daria o seguinte tema: as consequências do pecado não confessado. E às vezes falar deste assunto é meio chato, mas precisamos falar, porque pecado nunca deixou de ser pecado. E quando nós lemos o Salmo de número 32, nós iremos encontrar neste Salmo alguns ensinamentos. E alguns teólogos, comentaristas, acredita-se que o Salmo de número 32, ele foi escrito para ensinar algumas verdades. Este salmo é um salmo que alguém diz que Davi vai estar fazendo menção dele do período de 2 Samuel, do capítulo de número 11 e capítulo de número 12. No ano em que os reis faziam guerra, era de costume que o rei acompanhasse o comandante da tropa, juntamente com todo o seu exército. Capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia vai nos revelar que Davi já havia se assentado como rei de Israel.
E Davi vai mandar para o campo de batalha Joabe com seu exército. Porém, a Bíblia vai deixar bem claro que Davi, ele fica no seu palácio. Não era costume dos reis deixar o exército ir para a guerra e ficar, mas Davi, ele vai ficar. E um belo dia, Davi levanta do seu leito pela tarde, e Davi vai andar pelo terraço do palácio. Ele vai olhar abaixo e vai ver uma mulher. E ele vai chamar um dos seus servos, e logo vai pedir a este servo a identificação desta mulher. O servo logo disse: porventura esta mulher não é Betseba, mulher de Urias, o Eteu, o soldado que está no campo de batalha? A Bíblia diz que Davi manda trazer aquela mulher. E Davi entra aquela mulher, deita com aquela mulher, despede depois aquela mulher, ela vai embora para sua casa. Passa-se os dias, Davi recebe uma notícia de que Betseba havia concebido, fruto daquele momento, daquele pecado que Davi havia cometido dias atrás. A Bíblia vai registrar que Davi vai começar a arquitetar planos para encobrir o seu pecado. Davi vai começar a arquitetar planos para fazer com que o filho de Betseba ele venha parecer que é o filho legítimo do casal. Ele vai mandar um mensageiro a Joabe e diz: envia para mim Urias. Urias chega, Davi pergunta como está Joabe, Davi pergunta como está a guerra. E naquele momento a Bíblia diz que Davi despede Urias e diz: está cansado da batalha, vai para a sua casa, lava os teus pés, vai estar com a sua mulher. Porém a Bíblia vai dizer que Urias sai com os servos, ele desce a escadaria do palácio, e ali ele vai pernoitar. No outro dia de manhã, Davi fica sabendo que Urias não foi para sua casa. Davi chama Urias e disse: Urias, há muitos dias você está longe da sua casa. Por que não foi lavar os teus pés e descansar, estar com a sua esposa? Porém Davi recebe uma mensagem de Urias, dizendo: Joabe, meu senhor, está no campo. A arca do Senhor está no campo. Os meus superiores estão acampados no campo. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não poderia deixar o meu Senhor no campo e ir para minha casa estar com a minha mulher. Davi diz: fica comigo esse dia. A Bíblia diz que Davi vai fazer uma festa, e ele vai embebedar Urias, porque ele pensava que ele embebedando Urias ia para sua casa e agora ia habitar com a sua mulher, e aquele filho iria ter a aparência de ser um filho legítimo. Porém a Bíblia diz que Urias não desceu para a sua casa. Até esse momento, o plano de Davi para encobrir, acobertar o seu pecado, estava sendo frustrado. Mas Davi tem um outro plano. Davi escreve uma carta a Joabe, e dizendo: Joabe, coloque Urias à frente
da batalha, para que Urias morra. Ele entrega a carta para Urias e despede Urias para o campo de batalha. Urias vai levando a carta, que está nela a sentença da sua morte. Joabe, sem saber de nada, na hora da maior batalha, ele coloca Urias na frente. Mas alguns soldados, Urias morre. A Bíblia diz que junto com Urias morreu também outros homens, alguns soldados. E parecia que o plano de Davi para acobertar, para cobrir, para ocultar o seu pecado, havia dado certo. A Bíblia diz que passa-se os dias de luto. Ele vai e busca Batseba e coloca como sua esposa, como sua mulher. Parece que está tudo bem. Parece que o pecado não vai ser revelado. Parece que deu certo. Porém, um certo dia, Deus chama o profeta e diz ao profeta: vai ao encontro de Davi. O profeta Natã vai ao encontro de Davi e começa a contar uma parábola a Davi. Havia dois homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha muitos cordeiros, muitas cordeiras, e havia muitas vacas. Mas o pobre havia só uma cordeirinha. O homem rico, ele recebe uma visita na sua casa. Em vez dele pegar uma cordeira do seu rebanho, ele vai e pega a cordeirinha daquele homem pobre, e ele oferece para aquele visitante. Davi foi ficando irado, e Davi vai começar a dar algumas sentenças, e vai dizer: este homem é digno de morte. Este homem, ele tem que pagar 4 vezes mais. E quando, neste momento, a Bíblia diz que Natã olha para Davi e diz: Davi, tu é este homem. Parece que eu vejo. Davi, ele toma aquele susto e começa a fazer uma análise. A fita começa a passar. E ele começa a perceber todas as coisas. E ele começa a dizer: o meu pecado está oculto só a mim. Deus conhece todas as coisas. Ora, a Bíblia diz que por Davi ter desprezado a palavra do Senhor, Davi ter desprezado o que Deus havia feito por ele, agora, neste momento, Davi vai fazer uma coisa, o que ele não tinha feito há tempos atrás. Davi vai confessar o seu pecado. Ele vai dizer: pequei contra o Senhor. Mas quando ele confessa o seu pecado, a Bíblia diz que Natã diz a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Mas as consequências do pecado vai de geração a geração. Ora, quando eu leio aqui este texto, e eu chego no capítulo 32 de Salmos, eu vou encontrar Davi contando a sua experiência, a experiência do período em que ele ocultara o seu pecado. Davi vai sofrer 3 consequências terríveis. A primeira consequência que Davi ele vai sofrer é a consequência física. Porque Davi vai dizer no Salmo 32 e versículo de número 3: enquanto
enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos. Quando você abra sua Bíblia no Salmo de número 38, você vai ver também que é um salmo de Davi. Davi, no Salmo 38, versículo de número 3, Davi vai dizer assim: não há coisa sã na minha carne, por causa da cólera, não há paz nos meus ossos. No versículo de número 7, versículo de número 6, Davi vai dizer: estou encurvado, estou muito abatido. Veja, versículo de número 7, Davi vai dizer assim: eu estou com meu corpo todo queimando de febre. Por quê? Tudo isto é consequência de um pecado não confessado. O pecado, quando cometemos um pecado e nós não confessamos, ele vai trazer na nossa vida, no nosso corpo físico, algumas tragédias, como doenças, enfermidades, dores, sofrimento. A segunda coisa, a segunda consequência que Davi vai experimentar a consequência espiritual. Salmo de número 32, versículo de número 4, vai estar registrado assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O pecado não confessado, ele vai trazer para nós um peso espiritual. Primeiro, a separação da comunhão com Deus. Segundo, ele vai trazer na nossa vida o medo, o desespero. Mas nesta noite, eu estou aqui como profeta de Deus para a sua vida. Talvez você esteja enfrentando situações semelhantes a que Davi enfrentou. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você nesta noite. Hoje é o terceiro dia do Aviva. Avivamento significa tornar a viver. Viver com intensidade. Deus te trouxe neste lugar nesta noite para falar sobre o teu pecado oculto. Não é para te envergonhar, não é para te humilhar, mas é para te sarar. E vou trazer você a viver uma vida saudável novamente. Você que acredita, você pode levantar a sua mão para o céu. Oh, glória a Deus. O pecado não confessado, ele vai trazer consequências físicas. O pecado não confessado, ele vai trazer consequências espirituais. Olha bem, Davi vai dizer: a tua mão estava sobre mim dia e noite. Você quer ver uma coisa? Sabe aquele momento quando você sente uma dor? Sabe aquele momento quando você vai no médico e o médico diz assim: olha, o teu caso a gente vai ter que analisar. Logo, você vai sentir a mão de Deus. O meu pecado oculto. Estou separado de Deus. Se chegou a minha hora, como vai ser? O que vai acontecer? Aí vai ser aquele momento: Senhor, me dá mais um tempo, me dá mais uma oportunidade. Deus tem misericórdia de mim. Olha, veja bem, a Bíblia diz que quando Acabe, ele morre, na transação do governo, a Bíblia diz que vai juntar 3 reis: o rei de Israel, o rei Josafá
e o rei de Édom. Olha, quando a Bíblia vai nos revelar que eles vão organizar, planejar a batalha, planejar a guerra, mas está num dado momento, depois de 7 dias de caminhada, a água acaba. Josafá logo diz: não há no nosso meio algum profeta de Deus para que nós possamos consultar. Mas o rei dos edomitas vai dizer assim: Deus nos trouxe para esse lugar para que nós pereçamos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou em pecado. O meu pecado é a causa desta consequência, a causa dessas coisas. Olha, quando há pecado oculto, qualquer coisa que acontece, a mão de Deus pesa, a mão de Deus revela, a mão de Deus guia, a mão de Deus conduz, a mão de Deus move, a mão de Deus, ela toca. E alguém está dizendo: não, pastor, Deus é amor. Essas coisas de falar sobre pecado não existe mais. Esse negócio agora é diferente. Eu disse à igreja há poucos dias: tem muita gente que está equivocada com a graça, porque está pregando uma hipergraça, uma supergraça, e está esquecendo de pregar e falar sobre o pecado. Nós analisamos a carta de Paulo aos Coríntios. Nós iremos perceber que a igreja de Coríntios era uma igreja bastarda em dons, era uma igreja rica em dons, mas era uma igreja problemática. Aí alguém vai dizer assim: pastor, as cartas de Paulo não servem como referência doutrinária para o pecado. Por quê? Porque Paulo era novo convertido, Paulo não tinha tanta experiência, Paulo falou de tantas coisas, mas depois, no final, Paulo começou a melhorar, Paulo foi tendo mais conhecimento. Mas aí quando eu leio Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito por próprio Paulo: tudo que o homem semear, ele também vai colher. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu vejo Paulo escrevendo e dizendo: olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe o que eu vim aqui para dizer nesta noite? O teu pecado Deus conhece, Ele revela, e nesta noite Ele vem para descortinar e não te envergonhar, para que você tenha vida e vida em abundância, em nome do Senhor. A separação espiritual. Terceira coisa vai acontecer na vida de Davi. Terceira consequência, a consequência emocional. A consequência emocional. Olha, Davi vai perder a alegria, Davi vai perder o gozo. Veja o que Davi diz no Salmo 38, versículo de número 6: estou curvado, estou muito abatido, ando lamentando, ando vagando, em outras traduções, ando vagueando, ando de cabeça baixa, curvado, andando, vagando para lá e para cá. O que é isto? É a consequência de um pecado oculto na vida de Davi. Ele vai perder a estabilidade emocional. Veja bem, quando Davi confessa o seu pecado, quando ele vai confessar o seu pecado, Davi vai revelar outras coisas. Davi vai revelar que o seu pecado trouxe também na sua vida a sensação de sujeira, de imundícia, de podridão. Salmo 51, na confissão de Davi, Davi vai orar ao Senhor e confessar o seu pecado, e vai dizer: lava-me ou limpa-me e ficarei limpo. Não tem nada pior do que a gente estar no lugar, irmão Gideon, e a gente ter aquela sensação de que tem alguém olhando para a gente. Aí você olha: será que estou sujo?
Será que estou mal vestido? Será que o que está acontecendo? Durante o período que Davi oculta o seu pecado, sabe o que vai acontecer? Ele vai andar, alguém vai olhar para ele. Ele vai dizer, mas está me olhando por quê? Será que estou sujo? Será que está acontecendo comigo? Aquela sensação, aquela coisa, vai começar a bater Davi. Davi vai começar agora a andar curvado. Davi vai perder agora a alegria. Davi vai perder o humor. Quanta gente na igreja que já perdeu a alegria, perdeu o humor. Sabe por quê? Porque tem pecados que precisam de ser confessados. Tem casais que dentro do casamento, dentro da sua casa, dentro da sua família, o humor é o mais ruim possível. Por quê? Por causa do pecado que está oculto. Tem filhos que já perdeu o seu humor, perdeu a alegria. Sabe por quê? Porque o pai disse, não vá para o carnaval, não vá para as festas mundanas, se preserve. Aí sabe o que a senhorita, a moça fez? Ela foi, enamorou, prostituiu, engravidou, e depois, para esconder o teu pecado, foi cometendo com outros pecados, começou a abortar, começou a matar, e foi cometendo pecados em cima de pecados, e não estão confessados, estão por aí. Deus está vendo todas as coisas hoje. Deus está lhe dizendo nesta noite, que Ele tem nesta noite uma restauração para você. Mas primeiro tem que confessar. Tem que confessar o seu pecado. Porque Davi diz, enquanto eu me calei, quando eu ocultei o meu pecado, eu estava morrendo. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu voltei a viver. Eu voltei a ter alegria. Eu voltei a ter prazer. Eu voltei a ter um bom humor. Eu voltei a ser social. Eu voltei a falar línguas estranhas. Eu voltei a sentir a presença de Deus. Eu tenho alegria em poder estar num culto como esse. Quem tem alegria, e desta noite, por estar com seus pecados confessados e perdoados, eu gostaria de te convidar para você jogar a sua mão lá em cima e começar a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Paulo vai dizer na igreja de Coríntios, capítulo 11, no texto que costumeiramente nós lemos todo culto de Santa Ceia: há muitos fracos e doentes, e há muitos que já morreram. Por quê? Porque se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Aleluias. Pecados não confessados. Tem muita gente que perdeu a alegria. O seu estado emocional é o pior possível. E alguns pensam em tirar até a sua própria vida, porque pensam que não tem mais recurso. Todos os dias, Zacarias capítulo de número 3, versículo 1, Zacarias vai falar de uma visão. Eu vi Josué e o anjo do Senhor, e ao lado eu vi Satanás, o opositor. Josué estava com as vestes sujas. Josué representa a nação de Israel. Satanás estava do lado, veste suja. Davi orou: Senhor, limpa-me, purifica-me, lava-me. Senhor, tenha misericórdia, tira de mim o meu pecado, me limpa. Josué está com as vestes sujas. O anjo do Senhor está do lado, mas está Satanás, o opositor. Sabe por que Satanás estava ali? Para acusar. Você não é digno, você não pode, você está com veste suja. Veste suja é símbolo de pecado oculto. Veste suja é símbolo de pecados não confessados. Veste suja é símbolo de
quebra de uma comunhão, você não pode. Mas a Bíblia diz que o anjo que estava ao lado disse para Satanás: Satanás, Josué é um tição tirado do fogo. Fogo na Bíblia vai representar provas, tribulações. Quantas provas e quantas tribulações você já passou, mas você está aqui nesta noite e Deus está dizendo: você é um tição tirado do fogo. E quando Satanás estava lá acusando, sabe o que o anjo do Senhor disse? O anjo do Senhor disse: tirai as roupas de Josué, tirai as roupas dele, veste ele de roupas novas, de roupas limpas, porque ele é especial. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem comprou, foi Deus quem lavou, foi Deus quem santificou, foi Deus quem tirou ele de lá e trouxe para cá e perdoa os seus pecados. Oh glória! Levante a sua mão nesta noite. Tem vestes novas para crente aqui nesta noite. Tem um tempo novo para crente aqui nesta noite. Tem um tempo de vitória para a sua vida aqui esta noite. Tem um tempo de restauração para a sua vida espiritual aqui esta noite. Tem um tempo de restauração para a sua vida ministerial aqui esta noite. Quem crê vai glorificando e vai exaltando, porque nesta noite Deus está neste lugar e Ele está aqui pronto para perdoar os teus pecados. Veja bem, a situação do filho pródigo. Estava na casa do pai, tinha a bênção da comunhão todos os dias. Na manhã, a mesa estava farta. Ele olhava na mesa todos os dias. Quando ia tomar o café da manhã, não entendia, porque o pai colocava sempre sobrejando sobre a mesa. Um dia, ele disse: pai, me dá a minha parte que me pertence, eu vou embora. A Bíblia diz que o pai, sem hesitar, deu a parte e ele foi embora para uma terra distante. Lá ele viveu, lá ele aproveitou, lá ele fez tantas coisas. Mas um dia a conta chega. Ele começou a sofrer fisicamente, ele começou a sofrer espiritualmente, e ele começou a sofrer emocionalmente. Fisicamente, ele chegou a um ponto de dizer: quantos jornaleiros da casa de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Dá vontade de comer as bolotas que os porcos comem. Espiritualmente, ele estava distante, caído, triste. Emocionalmente, ele começou a dizer: ah, o meu pai poderia me receber pelo menos como um dos seus jornaleiros. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, recebe-me como dos teus jornaleiros. Olha, a Bíblia diz que ele levanta. Quando ele levanta, a Bíblia diz que ele vai ao encontro do pai, e ele vai falando: pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei perante o céu e contra o céu e perante ti. Pai, pequei. E a Bíblia diz que ele vai caminhando, mas o pai olhou de longe, viu o filho e conheceu o filho. O filho estava com as vestes sujas, com as vestes imundas, com as vestes podres, com as vestes fedidas. E de repente o pai olha e diz: mas aquele é meu filho. O pai levanta, vai ao encontro correndo, abraça, beija ele. Quando o pai beija, recebe na sua casa, e ele começa a dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, perdoa-me, porque eu pequei contra o céu e
perante ti. Veja bem, quando o filho pródigo, ele parece que está pecando contra o pai, mas primeiro ele caiu em si e diz: pequei foi contra o céu, pequei primeiro foi contra Deus, pequei primeiro foi contra o Altíssimo. Pai, pequei contra ele perante ti, perdoa-me. Aleluia. Sabe o que o pai fez? O pai recebe. Quando o pai recebe, ele chama dos serventes e diz assim: deixa eu dizer uma coisa, corre lá, busca a túnica, a melhor veste, para que o meu filho possa vestir. Quando eu comecei a analisar sobre isto, porque a túnica, porque o anel, porque a sandália, eu comecei a observar, a veste vai identificar. Quando o pai diz a melhor veste, sabe o que ele está dizendo? Escravo não veste vestes boas, escravo veste a roupa de escravo, mas este é meu filho, traga a melhor roupa. Sabe o que Deus está dizendo? Até hoje você foi escravo do teu pecado, mas hoje você confessa. Quando você confessa, Deus está dizendo: eu tenho a melhor roupa para você vestir, porque a roupa vai te identificar que você é especial. Aleluia. Escravo veste roupa simples. O pai não recebeu o filho como escravo, mas recebeu como filho. Quando eu comecei a analisar sobre o anel tinha um símbolo familiar, um símbolo de autoridade. Cada família tinha o seu anel. O anel era um tipo de um carimbo que faziam as transações comerciais. Aí o pai diz para o servente: traga também o anel. Colocou no dedo do filho. Aí sabe o que o pai está dizendo para o filho? Filho, tu me pediu para receber como escravo, mas eu não te recebo como filho e te devolvo a autoridade para você comercializar. Te devolvo a confiança. Aleluia. Eu te devolvo agora a autoridade. Você tem acesso. Você tem acesso para negociar. Sabe o que Jesus está dizendo para você nesta noite? Você vai voltar. Você não vai voltar como escravo, porque escravo não tem liberdade. Escravo não veste roupa especial. Escravo não veste roupa de honra. Escravo veste roupa de escravo. Escravo não tem anel, mas filho tem roupa e tem anel. Terceiro, sabe por que o pai pediu para trazer sandálias? Porque a sandália significa liberdade. Glórias. Parece que você não entendeu. Vou repetir. Quando o filho confessa o seu pecado, o pai devolve a roupa, o pai devolve o anel, e o pai devolve a sandália. É a melhor. Aleluia. Escravo não usa sandália. Escravo anda descalço. A gente nobre, filho, sandálias. Quem sabe o pecado já tirou tudo de você. Está enfermo, está doente, não tem alegria mais. Seu estado emocional é o pior. Dá vontade até de sumir. Mas nesta noite o Espírito Santo está te achando aí. O Espírito Santo está te vendo aí. O Espírito Santo está indo ao teu encontro aí. E Ele está dizendo: aceite o perfeito juízo. Levanta, confessa. Pequei contra o céu perante ti. Deus quer devolver. Eu quero encerrar aqui. Eu sei que esta palavra não é para grito, não é para língua estranha. Eu sei que esta palavra não é para muito barulho. É uma palavra para fazer você chorar por dentro. É uma palavra para você ir embora deste Aviva e dizer: Deus me achou lá. Deus revelou meu pecado lá. Deixa eu te dizer uma coisa: tempo não apaga pecado. Pecado só é apagado depois de confessado. Aleluia. Levanta. Eu quero, pastor,
Aquele conjunto do ciclo de oração pode cantar aquele segundo hino. As irmãs do ciclo de oração. Aquele segundo hino, todas as irmãs, rapidamente, porque o tempo já foi. Consolador. Todas as irmãs, rapidamente. Enquanto as irmãs vai vir aqui. Tem alguém nesta noite que quer sair do seu lugar. Pastor, eu vou ao altar e vou confessar o meu pecado aqui no altar. Confessa, depois procura o ministério. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Cadê você nesta noite que está sendo acusado? Cadê você nesta noite que está dizendo: pastor, Deus me revelou esta noite? Saia do seu lugar, venha à frente. Glórias. Deus quer restaurar você. Deus quer te devolver a alegria da salvação. Senhor, torna da minha alegria, da tua salvação.